Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel, trazendo a vocês a partir desta aula um novo módulo, um módulo no qual nós trabalharemos dashboards. Nós vamos iniciar com um dashboard bem simples, para vocês entenderem como ele funciona, como que é a criação, mas à medida em que outras aulas forem acontecendo, nós poderemos deixá-lo mais complexo ou até mesmo trazer outros exemplos com outras finalidades também mais complexos para um exercício de fixação. Bem? Bom, primeiro de tudo, eu quero avisar que eu já não estou usando o Excel que eu estava utilizando nas aulas anteriores, que era o Excel 2016. Eu estou utilizando o Excel 365, tá? Então, se você não tem ele na sua máquina, você talvez tiver uma conta Outlook, você vai ter acesso ao Excel 365 por lá. Você, caso não tenha uma conta Outlook, faça uma conta Outlook e aí você vai ter acesso ao Excel 365, vai poder acompanhar as aulas por lá. Por que eu estou migrando para o Excel 365? O Excel 365 ele é mais atual e, consequentemente, ele também possui mais recursos, né? Mais funcionalidades, mais ferramentas. Existem novas fórmulas, novas funções que tem dentro aqui que não existiam no Excel 2016 nem no Excel 2019, por exemplo. Beleza? Então, para a gente ir nos habituando e à medida em que a tecnologia vai atualizando, nós temos que acompanhar também, certo? Bom, agora falando a respeito sobre o dashboard. O dashboard que nós iremos iniciar a respeito é um dashboard de interação de vendas, tá bom? Então, para quem não sabe o que é um dashboard, ele nada mais é do que uma tela, tá bom? E contém algumas funcionalidades e essa tela ela é interativa, tá? Então, como funciona? Existem determinados dados por trás e esses dados eles possuem uma manipulação e essa manipulação julga-se na criação da tela. E à medida em que você quer fazer interações ou visualizar determinadas informações em específico, você consegue ter uma interação de uma forma mais ilustrativa, mais visual e muito mais bonita do que uma simples planilha, tá bom? Bom, primeiro de tudo, nós vamos iniciar criando uma pequena tabela com algumas informações fictícias relacionadas a vendas, tá bom? Então, nessa tabela nós colocaremos as datas que foram efetuadas as vendas, quais foram os produtos, o nome dos vendedores que efetuou as vendas, em quais regiões, com quais quantidades e os seus respectivos valores. Para não atrasar e também para não deixar a aula maçante, eu vou criar a tabela e caso demore um pouco, eu vou estar adiantando o vídeo para facilitar vocês também, beleza? Beleza, pessoal? Alguns dados fictícios já foram inseridos, tá? Então, a última coluna que eu não deixei aqui com o preenchimento é a coluna do valor total, no qual nós faríamos aqui a multiplicação em relação ao valor unitário, a quantidade específica que foi vendida. Então, nós poderíamos colocar aqui, ó, igual a quantidade vezes o valor, e aí nós teríamos o valor total, e aqui com a alça de preenchimento nós completaríamos os demais, tá bom? E agora, a partir desta planilha, que é a nossa base, nosso início, tá? Nós iremos criar o dashboard, que é a interação em relação a esses valores, só que de uma forma mais ilustrativa, mais bonita e mais apresentável, beleza? Então, como vai funcionar? Primeiro de tudo, nós iniciaremos selecionando todas as informações. Isso leva em consideração tanto o nome das colunas quanto as informações que estão existentes nelas, beleza? E aí nós vamos aqui na guia inserir e ao lado esquerdo nós teremos aqui tabela dinâmica, beleza? E aí nós vamos ter a confirmação de quais são as células selecionadas, então desde a A1 até a G6, e ele vai perguntar se você quer criar a tabela em uma planilha existente ou na nova. Vamos pedir na nova, beleza? Então, ele vai criar para nós aqui, ó, uma planilha número 2. Então, na planilha número 1, nós temos a tabela. Planilha número 2,
nós temos a tabela dinâmica, tá bom? Como vai funcionar? Ao lado direito, para quem não se recorde, nós já tivemos aula sobre a tabela dinâmica, ela vai ser moldada de acordo com as informações que você for utilizar. E como essas informações aparecem? Elas aparecem de acordo com as suas respectivas colunas. Então, o que vocês vão fazer aqui de início é, a coluna produto, vocês vão arrastar para linhas, beleza? Então, olha aqui ao lado esquerdo, já apareceu, tá bom? Agora, a nossa outra coluna, que é chamada região, nós vamos arrastar para colunas, bom? E aqui ele já mostrou as regiões para nós, coluna a coluna. E a coluna de valor, nós arrastaremos para valores, beleza? E aí só observa se ele está pegando realmente as mesmas informações naquelas que nós tivemos aqui na planilha número 1. Só faz o comparativo se está batendo realmente os mesmos valores, beleza? Bom, então aqui o primeiro passo ele foi concluído com sucesso, tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender para criar um dashboard, por mais básico que ele seja, é inicialmente criar uma tabela dinâmica com base na tabela que nós precisamos utilizar naquela determinada ocasião, beleza? Uma vez que eu criei a tabela dinâmica e eu fiz a seleção dos dados no qual eu quero fazer a exibição de imediato, eu vou fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo para que nós possamos fazer aqui a criação do nosso dashboard? O segundo passo é selecionar toda a tabela dinâmica que foi criada. Novamente vamos em inserir e dessa vez nós vamos em gráficos, tá? Então existe aqui os gráficos. Você pode pegar o gráfico que você melhor desejar aí para a ocasião. Eu em específico vou pegar esse gráfico inicial aqui de colunas, bom? Então ele vai mostrar aqui para mim as colunas de acordo com cada um dos produtos. Eu vou apenas renomear esse cara aqui para a gente ter uma interpretação melhor, tá bom? Então qual nome nós podemos dar para ele aqui? Podemos colocar aqui venda por produto e região, por exemplo. Venda por produto e região, bom? E aí nós temos o nosso primeiro passo. Nós temos a tabela dinâmica e nós temos também o nosso gráfico, beleza? E aí existe agora a outra parte que é a fundamental. Qual seria essa parte que é a fundamental? A segmentação de dados, tá? Então, a segmentação de dados ela é um recurso que também é bastante utilizado quando você está criando uma tela de dashboard, porque ela permite você fazer manipulação de dados em real time, tá? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos mais uma vez fazer a seleção da nossa tabela dinâmica, beleza? E mais uma vez nós vamos em inserir e vamos em segmentação, tá? E aí ele vai perguntar quais são os dados que nós devemos ou que nós queiramos fazer a segmentação. Neste caso aqui, nós vamos mudar. Então, lá atrás, ó, pode observar aqui ao lado direito, nós usamos a coluna produto, região e valor. Aqui nós vamos usar a coluna data e a coluna vendedor. Vocês vão entender o porquê. Bom, automaticamente quando nós fizermos isso, ele vai trazer aqui duas ticagens separadas, porque nós selecionamos duas colunas em específico. E aí qual que é o barato da coisa? Uma vez que eu quero fazer a manipulação dos dados e fazer uma visualização ilustrativa do gráfico, eu não preciso mais criar um outro gráfico para fazer a ilustração daquilo específico que eu necessito. Ah, Vila, como assim? Agora você falou em mandarim. Calma lá. Vamos imaginar que eu quisesse, por exemplo, fazer uma apresentação só das vendas no qual a Maria ela teve. Então, talvez ela tenha feito muitas vendas, ela tenha batido meta, e aí, por um acaso, eu vá fazer uma apresentação aos superiores para elogiar a Maria, por exemplo. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia apenas clicar em Maria, e aí automaticamente todas as informações elas já seriam filtradas. Ou seja, eu tenho uma manipulação em real time. Então, não apenas o gráfico mudou, mas a nossa tabela dinâmica também. Então,
isso daqui, de certa forma, já é um certo dashboard, beleza? Bom, pessoal, e aqui eu já tenho basicamente um dashboard básico, beleza? Eu possuo um gráfico ilustrativo e eu possuo determinadas versões em relação à formatação ou à filtragem, como vocês optarem, no qual, quando eu fizer a modificação, tanto por vendedor ou como por data, para vocês entenderem aqui que também funciona, olha só. Quando eu pego por data, ele já vai fazer a filtragem e vai fazer a filtragem do nome da mesma forma. Então, eu poderia fazer a visualização de quem vendeu mais, entre eles falando por nome, ou quantas vendas tiveram se eu estou falando por data, tá bom? Aqui eu fiz um exemplo bem básico, no qual cada uma das pessoas ou cada um dos vendedores, eles fizeram vendas especificamente em datas diferentes. Mas, se por um acaso eu tenho um outro vendedor que ele fez vendas por um acaso nas mesmas datas aqui, o gráfico ele já vai mudar completamente em relação à sua interpretação e leitura, beleza? E aí outra coisa que é importante ressaltar, toda vez que eu clicar na segmentação de dados, ele vai abrir aqui as configurações de segmentação, tá? Essas configurações elas servem para quê? Aqui é onde você faz alguns determinados ajustes em relação à visibilidade deste quadrinho de segmentação. Então, ele mostra aqui algumas caixas, né, algumas inputs com alguns valores. Então, aqui ó, eu tenho a altura, eu tenho a largura, eu tenho o número de linhas. Claro que se eu quiser, eu também faço isso por aqui, olha só. E aí, uma vez que eu faço por aqui, eu já tenho a modificação ali na largura, que foi aonde eu mexi. E isso implica por quê? Porque aqui é onde vocês vão fazer a interação e deixar de certa forma visualmente melhor, mais interativo e mais chamativo para determinada ocasião, tá bom? Não quer dizer que você não possa usar da forma padrão que vem. Você pode até usar, mas geralmente sempre é ideal você fazer a formatação de acordo com aquilo que você precisa. Para esta ocasião em específico, por exemplo, nós temos aqui alguns nomes, porém não houve aqui o quadro completo. Isso daqui de informação está sendo falta. Então eu poderia, por exemplo, fazer algo nesse sentido aqui, ó. A mesma coisa eu faria para a data, por exemplo. Então eu faria aqui a diminuição para que quando eu fizesse a visibilidade, eu não tivesse informações sobrepostas, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui, a aula já está um pouco extensa, a próxima aula nós daremos continuidade e talvez façamos algumas coisas um pouco mais complexas. A aula aqui foi apenas para nós termos um entendimento e como fazer a criação a respeito. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.